Sejam bem-vindos ao Fumus Boniuris, o nosso programa semanal, que pode ser diário, quando falamos sobre direito, das coisas polêmicas aí. E por que esse nome Fumus Boniuris? Quando você vai tratar numa petição inicial, de uma liminar, por exemplo, você deve demonstrar ao juízo Fumus Boniuris. E o que é isso? É a fumaça do bom direito, ou seja, aquilo que você está falando na petição é verdade numa análise perfunctória. E nós viemos aqui justamente o quê? Trazer uma análise rápida de alguns fundamentos, né, do direito para conhecimento geral. Tentar explicar aí para você, né, de uma forma mais adequada, tá? De uma forma mais tranquila para você que às vezes não é da área do direito e não entende certas coisas. Então vamos lá. O tema escolhido para esta semana, principalmente porque estamos pré-campanha, pré-eleições, né? As eleições acontecem agora, dia 7 de outubro, primeiro domingo de outubro, né? E aí uma coisa está acontecendo no nosso Brasil. O que está acontecendo? A polarização política, né? Hoje você ou é de um ou é do outro lado, e não tem jeito, né? Nós estamos vivendo igual o Corinthians, né? Ou a pessoa é pró-Corinthians ou é contra Corinthians. É mais ou menos isso que está acontecendo na política brasileira. Só que o que acontece tem me chamado a atenção. Semana passada eu coloquei, né, o meu apoio ao que eu penso ser o melhor candidato, enfim, e um colega meu de cursinho, professor Thiago Bunin, citou no mesmo dia, ele colocou o apoio a outro candidato, o candidato oposto. E olha que interessante, eu perdi 31 seguidores, né, e ele perdeu 21, segundo ele. Então olha que interessante, as pessoas elas se gostam, acham legais, seguem umas ou outras no Instagram, né, no Facebook, Twitter. E aí a partir do momento que você posta, né, uma opinião política, por exemplo, a pessoa já te odeia, como se você fosse um fascista, ou comunista, ou nazista, ou qualquer coisa. Mas eu queria explicar para vocês o seguinte, né? Lembrando sempre, nossa Constituição de 88, há exatos daqui 3 dias, está completando 30 anos. E ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88 justamente contra uma ditadura que havia sido instalada anos antes. Né? Exatamente começou, né, o período militar no dia 31 de março de 1964. Tá, e aí a pergunta, e aí Rodrigo, o que tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte, é que justamente o que está acontecendo hoje, ou seja, o debate político, o embate de ideias, cada um ter um lado, isso não era possível antes, pessoal. E aí que os nossos pais fundadores da Constituição de 88 colocaram aqui no artigo 1º da nossa Constituição seus fundamentos. E eu gostaria de fazer a leitura para você. Olha o que diz o artigo 1º na nossa Constituição Federal de 88, que completa 30 anos agora, no dia 5 de outubro. Diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, quais são os fundamentos? 1. A soberania. Sim, Brasil é um país soberano, não deve pedir bênção para ninguém dos organismos internacionais. Ele segue ou dita o seu direito próprio. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. E 4. O pluralismo político. Pessoal, o que quer dizer pluralismo político? Ao contrário do que muita gente pensa, pluralismo político não é pluripartidarismo, não é ter vários partidos. Muito pelo contrário, né? O pluralismo político, ele quer dizer que cada um tem o direito de pensar como quiser. Então, se você tem opiniões de esquerda, no Brasil é permitido você ter opiniões de esquerda. Se você tem opiniões de direita, no Brasil é permitido você ter opiniões de direita. E olha o detalhe, o artigo 5º, inciso 4 da mesma Constituição diz que é livre o exercício do pensamento. Então, conjugando esses dois princípios, um é um fundamento da República Federativa do Brasil e o outro é um direito e garantia fundamental de todo cidadão brasileiro, você pode e deve expressar a sua opinião política. É para isso que nós brigamos todos os anos contra a ditadura militar. Porque na ditadura militar você só tinha 2 partidos. Ou você era Arena ou você era MDB. MDB era quem era o paisano, o que não era militar. E o Arena era da galera que era milico. Você só tinha 2 partidos. Ou você era Arena ou você era MDB. E geralmente, se você fosse MDB, você era preso. Nessa época, depois da instituição do AI-5. Nós brigamos, lutamos, o povo brasileiro brigou. Para quê? Para que nós tivéssemos uma abertura política, para que nós pudéssemos voltar diretamente aos nossos governantes. E agora, no exercício da democracia plena,
lá nas urnas, vocês ficam se matando porque um tá de um lado, o outro tá do outro. Como assim? Nós lutamos para que cada um possa ter seu lado. Olha que interessante. Quando a Constituição fala em pluralismo político, quer dizer que temos que ter vários lados, várias opiniões e devemos debater essas opiniões nos espaços públicos. Lá em 1988 não existiam redes sociais. Hoje o espaço público não é mais o coreto da praça. O espaço público está aqui, ó. É a rede social. Todas elas, seja Instagram, seja Facebook, seja Twitter, seja YouTube. Então as ideias elas devem proliferar. O pluralismo político é isso. E a liberdade de expressão, ela permite que você justamente faça isso. Exprima a sua opinião. Fale o seu posicionamento político. E você não pode ser censurado por causa disso. É por isso que eu venho aqui no nosso Fumus Boniuris conclamar a todos. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é Bolsonaro 2018, se você é Lula livre, se você é Daciolo, igual o brother falou aqui há pouco, expresse a sua opinião, mas sempre com respeito. Sabe por que sempre com respeito? Porque se você agride o seu coleguinha que está do outro lado, pensando diferente de você, você viola um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, que é justamente o quê? O pluralismo político. Então, se você é de esquerda, dê suas opiniões de esquerda, fale mal do outro candidato, mas o coleguinha, o seu amiguinho, aquele de infância que está junto contigo, que tem uma opinião contrária, respeite a opinião dele. Ninguém é idiota ou é retardado porque está apoiando outro candidato. Veja, nós lutamos por vários anos para isso. E agora o que acontece? Nós queremos o quê? Nós queremos só ter um lado, que só um lado exista. Uns falam em intervenção militar, outros falam em ditadura. Já teve até um político que falou em tirar poder do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, nós lutamos 30 anos para termos uma Constituição excelente que está aqui. Só basta cumprir. Só basta cumprir. Então, pessoal, quando for expor suas opiniões políticas, exponha. Exponha a sua opinião política, tenha argumentos fortes e prossiga na missão. Mas como o nosso professor Paulo Doreto acabou de falar, discorde, mas não brigue. Tenha discordância, converse, tente convencer o coleguinha com argumentos plausíveis do que o porquê o seu lado é melhor do que o outro, ou porque a política de determinado candidato é ruim. Mas agora, você vir e agredir o seu outro colega, agredir, falar que ele é um imbecil, que ele é um idiota, ou coisa do tipo, isso não cabe num Estado que tem como fundamento o pluralismo político. Leve isso com você. Nós vamos votar agora dia 7. Cada um no seu candidato. Como disse o Sandro aqui, ó. Cada um com seu cada qual. Né? O voto é secreto, universal, ele é periódico. Ninguém vai ver seu voto, como falou o professor Paulo Doreto num vídeo lá no Instagram dele. Veja, você vai votar, coloca seu votinho na urna. Mas não é porque você votou em determinado candidato que o camarada que votou no outro é um imbecil. Tenha isso em mente. Cada um tem os seus motivos para votar em determinado candidato, em determinada legenda, em determinado partido. E isso é uma questão política interna de cada um. Basta nós o quê? Debatermos no espaço público. Tá aí, as redes sociais estão aí para isso. Vamos debater, mas com respeito, respeitando a opinião do coleguinha. Se o coleguinha não quiser mudar de ideia, não tem problema. Você fez a sua parte, você tentou conscientizá-lo, ele tentou te conscientizar. E lembrando, nós temos uma tese, uma antítese e uma síntese. Cada um, depois de um embate político, de uma conversa respeitosa, sai melhor, porque as ideias saem mais claras. Então é isso. Já aconselho vocês, nobres doutores, a lerem o artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, leiam o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, e toda vez que você xingar um coleguinha ou agredi-lo verbalmente ou fisicamente porque ele tem determinada opinião política contrária à sua, você está violando 2 artigos da Constituição. O fundamento da República Federativa do Brasil, que é o pluralismo político e a liberdade de expressão. Pensa nisso. Pessoal, deixem aí seus comentários, esse vídeo vai para o YouTube também, estamos treinando o nosso canal aqui do escritório. Quem tem YouTube é CDA Advocacia, pode colocar lá, já tem os 2 videozinhos do professor Paulo Doreto, tudo bem? E nós estamos trabalhando aí nesse canal do YouTube.
Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse vídeo, pode comentar que eu vou responder ali no direct. E se não tiver como eu responder no direct para vocês, eu faço um vídeo ainda essa semana respondendo cada questionamento. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Nosso Fumos Boniures vai ao ar toda terça-feira por volta das 18 horas para batermos esse papo e falarmos sobre alguma situação relacionada ao direito para uma melhor compreensão geral da galera. Beleza? Até a próxima!